Terceiro bloco do Fluminense Debate, a gente vai debater já as 2 próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, mas teve um fenômeno espetacular nesse final de semana que merece ser retratado. Mais de 30 mil alvinegros compareceram ao Engenhão. Sérgio, significa então que um monte de curioso que não era botafoguense foi lá assistir o jogo, né? Não é a menor dúvida disso. Eu conheço várias pessoas que foram até lá ver a estreia de um jogador holandês, né, que é uma coisa rara no futebol não é da brasileiro. Holanda. Não, é do Suriname, né? É da colônia americana aqui da Holanda. Enfim, isso tem a menor importância, né, para a nossa vida cotidiana. Até porque o presidente do Botafogo ainda soltou uma pérola lá a respeito da utilização do gramado, falou em aterro. Ele é um bobo alegre, né? Com todo respeito. É uma bobagem falar lá do Engenhão. É interessante isso, né, Sérgio? Porque você vê, o Botafogo construiu o estádio, construiu o Engenhão. O Botafogo, ele realmente gastou dinheiro para ter um Engenhão. É uma falta de vergonha. Não consegue nem levar público ao Engenhão, cara. É uma falta de... É pouca vergonha, né? O cara vir e vai agora... Ganhou um estádio do nada, concessão da prefeitura, nem dele tem o prazo limite lá para estourar depois, nem do Botafogo é mais o estádio. Aí vem ficar dando recadinho, o Fluminense não tem estádio. Para o Botafogo ter alguma coisa a mais que o Fluminense nesse sentido, tinha que ter tido o primeiro estádio da história do futebol brasileiro, o berço da seleção brasileira de futebol. Mas, enfim... Desculpe o desabafo. O Botafogo não merece mais que os 30 segundos, 40 que a gente gastou aqui. Né? E o Sidorf foi estrear e perdeu. Próximo. Semana complicada para o Fluminense. Fluminense e Grêmio agora no Olímpico na quarta-feira. Depois Fluminense e Atlético Mineiro no jogo que pode, quem sabe, colocar-nos na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Sérgio Trigo, depois de tudo que você já falou aqui, eu já prevejo qual é o seu sentimento para essas 2 partidas. Mas antes de falar qualquer coisa e ficar prevendo à toa, fale você, por favor. Não, olha só, essas 2 partidas, na verdade, principalmente de quarta-feira, cai como uma luva pro plano tático do nosso treinador, né? Que é aquela retranca. E sim, talvez seja apropriado. O Fluminense vai bem nessas partidas, assim... É um time que não sente a pressão do jogo fora de casa. Complicado. Não, um monte de jogador cascudo, o Fluminense tem muito jogador experiente, que também não é mais para sentir, os caras quase 40 anos lá. Do jeito que esse time jogou na Bombonera, Olímpico nenhum treme ninguém. E acho também que não é para tanto, né? E o Fluminense é um time, é um time formado por jogadores bastante experientes, então realmente não é para tremer, né? Quem é novo é o NEM. Né, mas que também não treme também. Que nem treme. Que o NEM só ficou preocupado que o Flamengo andou anunciando a contratação do NEM, né? O Zinho anunciou o NEM no Flamengo. Não tô sabendo disso, não. Nem Riquelme, nem Diego, nem Juan. Aquela piadinha, sim. Nem ninguém, né? Nem teve graça. Nem ficou preocupado também, nem teve graça. Mas enfim, eu achei que cabia. Então, falemos de Fluminense e Grêmio, então. O esquema da retranca talvez seja apropriado lá para a partida do Olímpico, né? Talvez o Fluminense não sofra tanto. Contra adversários mais fortes, o Fluminense vem se saindo bem. O problema é quando tem que agredir o adversário, tem que atacar, aí que o time tem um pouquinho mais de dificuldade. Né? É verdade. E o Fluminense e Atlético Mineiro para o domingo, já que a gente só grava na segunda-feira, será que agora a gente vai ver realmente qual é o Atlético Mineiro? O que é esse Atlético Mineiro? O Cuca! Grande Cuca! O Atlético tem um time bem armado. Eu tive a oportunidade de assistir algumas partidas do Atlético pela televisão. O time é arrumadinho, está bem distribuído em campo. Tem um sistema de jogo interessante. É um time ofensivo, não é um time de ficar grudado lá atrás. Agora, eu não sei com qual disposição o Atlético virá ao Rio de Janeiro. Né? Eu não sei como é que o Atlético vai se portar diante do Fluminense. Se o Atlético partir para cima, talvez a partida fique até um pouco à feição da tática do Abel Braga. Né? O Fluminense tem a capacidade, tem a possibilidade de esperar um pouco mais e sair na boa. Mas, enfim, eu tenho uma dificuldade de prever o que serão as partidas do Fluminense, porque elas realmente são difíceis. Né? O time do Fluminense é um pouco imprevisível, é um pouco difícil de você dizer o que vai acontecer. A única coisa que eu sei é o seguinte: se fizer um gol, vai ser uma retranca danada. Ninguém sai mais lá de trás. Eu tenho a percepção de que se a gente chegar na semana que vem invicto, vai ser bastante proveitoso. De preferência com os 6 pontos, mas se for os 4 pontos conquistados aí, não está de todo mal, não. Não é de todo mal, não.
4? 4 não é de todo mundo, não. Eu não pontos. sei, eu já estava fechando por 2. Não, mas também não, o 2 2 não. é melhor É melhor perder ganhar um. e perder um. Exatamente. Porque esse negócio de invencibilidade também não representa patavina, né? Uma hora vai acabar, uma hora o Fluminense perde, aí vai ficar todo mundo com ano passado ficou invencibilidade. invicto 250 jogos, 320 dias, e ganhou. E diga-se de Porcaria passagem, na nenhuma. ocasião, a gente ficava olhando os flamenguistas com aquele discurso e não levava a sério, né? Exatamente. Não serve para grande coisa, não. Importa ver o que vai acontecer lá na frente. É legal não perder, né? Perder é sempre muito chato. Não perder é muito legal. Mas, enfim, em termos de classificação, em termos de campeonato, é melhor trocar 2 empates por uma derrota e uma vitória. Perfeito. O Carleto vai assumir o lugar do Carlinhos. O Bruno vai sair para a entrada do Wallace. O que creio eu seja até um ganho para a equipe. O Wallace está começando a se soltar. Mas quem vai entrar no lugar do Jean, Sérgio? Olha, conhecendo o nosso treinador como a gente conhece, é possível que jogue o Leandro Eusébio, o Digão, como ele já tá falando por aí. Você percebeu isso, né? Braga. Durante o jogo ele botou o Leandro Eusébio lá jogando de volante. Não foi a primeira vez, né? Ele já havia feito isso anteriormente. Não sei se ele vai escalar o filho dele, né? Que até já jogou bem, não teria tanto problema. Defina jogar bem, né? Não prejudicou. Então tá. Então, nesse sentido, sim. Mas também acrescenta pouco, né? Então, não sei se ele vai optar pelo Fábio Braga. E o Wagner, você chegou a dizer aqui hoje tal, que o Wagner vem entrando bem e tal. O Wagner vem jogando muito pouco também, né? Perto da confiança, da esperança que se depositava nesse jogador, que viria para jogar aquele futebol que ele apresentou na sua primeira passagem pelo Cruzeiro. A pergunta que eu faço é: Wagner ou Marquinho? Quem era melhor ter? Eu prefiro o Marquinho. Eu também acho que, por enquanto, estou mais com o Marquinho. O Marquinho ainda ele era mais agudo, ele chegava, chutava. Corria, brigava, xingava, rasgava a camisa, tinha acessos de loucura durante as partidas. Mas pelo menos fazia alguma coisa, né? Acho o Wagner muito apagado. Eu nem culpo a diretoria pela questão do Marquinho e do Wagner, não, porque o Marquinho realmente foi embora vendido por uma proposta que a gente também não imaginava que a gente fosse conseguir vender o Marquinho. Durante muito tempo a gente ficou execrando o Marquinho aqui. E o Wagner, mal ou bem, ele veio credenciado por ser um jogador até e ia ser o Wagner o armador desse time do Fluminense ao lado do Deco. O Thiago Neves foi uma coisa de ocasião, o mole que o Flamengo deu acabou acontecendo. Senão o Fluminense estava jogando hoje com o Deco, Wagner, Fred e o Wellington Nem, que também chegou e quase foi vendido naquela ocasião. O Wellington Nem teve um período de maturação aí no Figueirense, né, que fez muito bem para ele. Mas eu ainda acho assim, que o Wagner não disse a que veio ainda, né? A gente já está encerrando o mês de julho, são 7 meses praticamente, 6 de futebol aí, se a gente considerar que a temporada inicia no final de janeiro. Então, muito pouco para quem veio cercado de tanta expectativa, né? Eu esperava mais. Gostou do novo uniforme do Fluminense, dos 110 anos comemorativo? Mais bonito do que eu esperava, porque os últimos lançamentos foram de gosto duvidoso. Aquela camisa que de virou quarta gosto camisa. Bastante duvidoso. Eu achei interessante que foi o seguinte, você realmente, a camisa, ela é simbólica, né? Você olha e você vê um design mais, no caso, elaborado de um século XXI, e uma coisa realmente de um clube de 110 anos. A primeira uniforme eu achei que ficou muito legal. Dessa vez a Adidas está de parabéns. E, aliás, você falou sobre os 110 anos do Fluminense, eu fiquei impressionado com o destaque que foi dado na mídia, a grande repercussão dos 110 anos do Fluminense em todos os canais, em todos os jornais, como a gente pôde ver. Né? Rapaz, não saiu uma linha sobre esse troço, não teve um programa, não teve nada. É por isso que a gente tem que vir aqui e ficar exaltando o Fluminense mesmo, falando bem do nosso clube. Eu estou falando, às vezes eu reclamo lá do time de futebol porque eu quero um negócio melhor, mas a gente precisa disso mesmo, porque a mídia convencional, a atenção que é dispensada ao Fluminense é um negócio realmente incompreensível, né? Um clube da grandeza do Fluminense, da pujança do Fluminense,
ser tratado dessa E forma. a capacidade que eles têm de distorcer a realidade para ficar agradando os seus queridinhos ou aqueles que dão mais audiência é uma coisa impressionante. O vídeo aí, como eles ficam colocando o Fluminense como vilão do futebol brasileiro por causa dessa questão de segunda divisão, de virada de mesa, coisa que a gente sabe que o Fluminense só ficou marcado por ter sido o último clube a fazer isso antes desse ciclo ter se Aí, vários fizeram. Teve clube que rasgou o regulamento aí do campeonato para se autoproclamar campeão. Teve clube que se recusou a disputar a segunda divisão. Enfim, já teve de tudo no futebol brasileiro. É outra conversa também bem questionável. A principal, a Rede Globo, né? Ela tem o discurso que só considera os campeões brasileiros a partir de 71, porque antes o futebol era diferente, mesmo com o reconhecimento da CBF. Isso tem até um vídeo no YouTube espetacular do eu esqueci o nome do fez o pesquisador. dossiê. Eu esqueci dele também, desculpa, perdão. Que é uma pena, mas que desbanca essa posição das organizações Globo lá. E eles falam, fizemos uma reunião para decidir como nós trataríamos. Se algo tivesse oficial. algum direito de fazer é algo isso. Oficial, né? Isso não pode. Olha só, existe uma entidade que vai regulamentar o que vale e o que não vale. Senão a mídia está editando os fatos, não é papel da mídia editar os fatos. Eu só queria ver se Flamengo e Corinthians tivessem ganho alguma coisa nesse período, se a consideração seria a mesma. Mas, enfim, vamos em frente, né? Deixa esses caras para lá. Ia seguir na mesma lógica que a do Hexa, né? Aí é complicado. São Paulo é Hexa, né? O São Paulo é Hexa. Não, eu até tenho minhas dúvidas nessa questão do Flamengo Hexa ou não me cobrem, eu tenho que estudar mais. Eu acho que falta, no meu caso, eu não gosto de ficar falando dos outros sem estudar a situação, ao contrário do que fazem com a gente. Eu não vou agir da mesma forma. Mas, Sérgio Trigo, destaque final. Bom, meu destaque final, primeiro são a comemoração dos 110 anos do Fluminense, né? A festa estava legal lá, né? Parece que todo mundo falou muito bem. Parece que a festa foi muito bacana, todo mundo falou muito bem. Lamentar, né, a pouca cobertura dada, a pouca importância dada a isso. São poucas instituições centenárias nesse país, né? A gente vive num país de memória muito curta, de instituições que não conseguem se manter ao longo de tantos anos assim, com a mesma pujança, com a mesma grandeza que o Fluminense tem hoje. Mesmo que o Fluminense seja um espectro do que já foi no passado, né, que o Fluminense tenha perdido muito do seu brilho, ainda é, sim, um dos maiores clubes de esporte desse país. Então, a lamentar a pouca cobertura dada. Comemorar a posição na tabela, ainda que eu não goste do futebol praticado pelo time, né, já falei isso 1000 vezes. Tomara que vença sempre, eu continue achando o jogo ruim, mas eu quero, na verdade, comemorar as vitórias do Fluminense e não me importa muito se elas foram conquistadas com futebol bonito ou futebol feio. Eu quero que o Fluminense vença sempre, em qualquer circunstância, em qualquer disputa, no ping-pong, no que for, eu quero ver o Fluminense vencendo. A minha posição de reclamar, de questionar algumas coisas é porque eu sou chato mesmo, então... não, porque eu estou acostumado, eu fiz 40 anos, né? Então eu vi outro futebol, eu acho que o Fluminense pode fazer melhor, enfim, eu não gosto do que eu assisto atualmente. E não mas é uma questão de ser chato, não, você é diferente, a tua crítica, ela não é, às vezes brinco aqui no programa, falando, o Sérgio vai cornetar, eu corneteiro, mas é uma crítica bem fundamentada, é diferente daquele cara que fica criticando por criticar. O ponto é, Marcelo, se você olhar, eu acho que o futebol que o Fluminense pratica hoje ele não é condizente com a posição que o clube tem na tabela. Mas também já vi isso acontecer o contrário. Já vi o Fluminense praticar um futebol muito bonito, muito bem estruturado algumas vezes. 2008 foi um caso. Levar. Então, assim, prefiro que leve. Como você citou aqui, 2008 na Libertadores, o Fluminense tinha o melhor futebol daquele torneio, era para ter sido campeão, não levou. A história fala dos vencedores, eu quero comemorar título. Sabe o que eu acho engraçado, Sérgio? Até que esse é um programa um pouco peculiar e a gente tem liberdade para conversar aqui como se estivesse na mesa do bar, é que, às vezes, as derrotas elas conseguem ser mais marcantes, até mais simbólicas. A gente lembra até com mais carinho. Às vezes, por favor, não estou dando discurso derrotista aqui não, gente. Eu amei ser campeão brasileiro em 2010, mas eu lembro todo dia daquele 2 de julho de 2008 e o Campeonato Brasileiro de 2010, quando a gente foi campeão, comemorei, claro, fiquei muito feliz, mas não marcou como aquela... Porque não é só o dia 2 de julho, não é só a derrota, mas aí eu mas vou entrar aquela vitória outro... com São Paulo, vitória contra o Boca, a Libertadores, o Maracanã, era um clima que contagiava, né? 2009 também na Sul-Americana, depois com aquele corredor. Mas aí você vai me desculpar, isso está muito mais associado até a forma de disputa do campeonato.
Concordo. A gente ficou feliz com a final. Fluminense e Guarani era um jogo que representava muito pouco. Só representava tinha obrigação de ganhar, né? E cumprir tabela, Foi um né? jogo na ruim, verdade. né, cara? Foi um jogo péssimo, foi um jogo péssimo. Então, a final, ela motiva, ela traz toda essa expectativa, ela traz tudo isso. Mas aí dá para mais de um programa, né? A gente ficar falando sobre essas coisas aqui. Dá para fazer um programa especial até. Pois é, então só fechando o que eu ia dizendo, né? Do meu destaque, meus 10 destaques finais. É isso, eu quero comemorar sempre as vitórias do Fluminense. Eu espero que a gente consiga passar por essa semana, que é uma semana que tem tudo para ser bastante complicada, que a gente consiga passar aí por ela de forma bastante positiva e sair lá do outro lado na próxima segunda-feira com uma posição confortável na tabela. De preferência 6 pontos, mas eu acho pedir demais. 4 já estão de bom tamanho. Essa foi a palavra daquele que critica e que vocês amam assistir, porque teve comentário lá no último Fluminense em Debate. Bastou um criticar que toda a defesa do Sérgio Trigo apareceu lá, deu uns 15 comentários, só falando, não, o Sérgio é espetacular. Pô, me custou um dinheirão, se ficar pagando a galera para escrever lá, para falar bem de mim, saiu caro essa brincadeira. Bom, aí já não me convém. Gente, boa noite, até semana que vem. E a gente espera um programa que a gente esteja comemorando a liderança do Campeonato Brasileiro.